Hoje eu peço a vocês que abram o capítulo 8 da Epístola aos Romanos e nós vamos fazer aqui uma exposição deste capítulo 8 de Romanos. Eu já preguei não sei quantas vezes em Romanos 8, é um dos textos da Bíblia. Toda a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, mas este capítulo 8 é considerada a carta magna da nossa fé. É um dos capítulos mais riquíssimos em mensagem das Escrituras. E hoje eu quero falar aqui, pelo menos, e 4 motivos para que você jamais desista da sua fé. Para que você jamais desanime na sua caminhada. Caminhada esta que iniciou no dia que você, convencido pelo Espírito Santo, abriu o seu coração, creu no Evangelho, a graça salvadora entrou na sua vida. A partir daí você passou a ter esse relacionamento com Deus de filho. Mas todos nós sabemos, queridos, que se a vida de Jesus não foi fácil, imagine, a sua vida também não será fácil, é? Jesus teve vida fácil na terra? Não. Aliás, Jesus, irmãos, no dia que nasceu já juraram ele de morte. Não é? Jesus não teve vida fácil. Ele teve uma infância perseguida. Jesus teve que passar os primeiros anos de vida dele, não na sua terra. Ele nasce em Belém de Judá, mas seus pais tiveram que fugir para ele não ser morto. Para onde? Para o Egito, uma terra pagã. Jesus permaneceu lá os primeiros anos de vida, até que aquele rei maluco que tinha prometido matá-lo morreu. Aí o Espírito Santo falou com José e Maria em sonho que eles podiam regressar para a sua terra, porque aquele que o perseguia havia morrido. A vida de Jesus foi uma vida dura, perseguida, mas ele disse também que se quiséssemos viver confiando nele, ele venceu e ele nos ajudaria a vencer. Ele venceu todas as provas, dificuldades, lutas, e ele disse que aqui na terra, se você deseja ser um cristão comprometido, você está na contramão do mundo, das trevas, e haverá sempre uma oposição do mal para fazer com que você tire os olhos de Deus e retorne para a sua vida antiga. Mas que você possa fazer como Paulo instrui os irmãos hebreus, na Epístola aos Hebreus, lá no finalzinho do capítulo 10, que ele disse: nós, porém, não somos dos que retrocedem. Amém? Mas somos, porém, daqueles que continuamos. Mas volte os seus olhos, eu quero que, se você tem Bíblia, mantenha a Bíblia aberta no capítulo 8 de Romanos, que nós vamos falar aqui de 4 motivos para você não desanimar na fé. 4 motivos para você continuar crendo na graça salvadora e sustentadora do Senhor na sua vida, que você possa nessa noite ver que a salvação que Cristo veio realizar é uma salvação completa, é uma obra tremenda de graça. Ele não nos tira o pé da terra, continuamos com os pés na terra, irmãos, mas com os olhos já no céu. Amém? E a primeira lição que nós aprendemos está nos versículos 4 a 5.
verso 4 a 5, versículos 1 a 4. Versículos 1 a 4. Romanos 8, 1 a 4 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isto é, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então, a primeira promessa de Deus aqui é que você não está mais debaixo de condenação. Aqui disse: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Adão, irmãos, ao pecar, ele trouxe condenação para a raça humana. Trouxe ou não trouxe? Ele trouxe condenação. Ele já tinha da parte de Deus dito: olha, no dia que você comer, certamente morrerás. Comeu, e a morte entrou na raça humana, e não apenas a morte, entrou o pecado. O pecado causou um dano terrível na raça humana, e a partir daí, todo ser da raça humana está condenado à eternidade fora de Deus, por causa do pecado, já está condenado. Mas a Bíblia diz que Jesus interviu nesta relação do homem com o pecado, com a carne. Ele veio dos céus interromper o quê? A sua sentença de morte. Porque se a morte entrou por um, o pecado entrou por um, a graça salvadora também veio através de um, que é Jesus Cristo. Então essa primeira promessa para mim e para você é: nenhuma condenação há para aqueles que estão aonde? Em Cristo. Se você permanecer em Cristo, confiando em Cristo, todos os dias depositando diante dele a sua fé, consagrando-se a ele, buscando a ajuda dele, a Bíblia disse que você não está mais debaixo de condenação. A lei, ela tem a missão de condenar. A lei, aquela lei que Deus deu, ela veio com a missão de condenar, mas Cristo veio justificar. Amém? Cristo veio para tornar os condenados justos. A lei, irmãos, não podia de maneira nenhuma livrar o homem do pecado. A lei, aliás, tornou o homem, como Paulo disse, prisioneiro do pecado. Ele disse: eu descobri pela lei que eu sou pecador e não consigo me livrar do pecado. Por mim mesmo, pelas minhas forças, eu não consigo me livrar dessa lei chamada pecado. Mas aqui no versículo 2 disse: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, a vida de Cristo em você, a vinda do Espírito Santo morando em você, ela te livrou e te livra da lei, do pecado e também da morte. A lei não pode mais condenar você, sabia? A lei disse que todo pecado será condenado e todo pecador já está destituído da glória de Deus. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus vem e interrompe, não é verdade, essa sentença. Você mesmo nascendo em pecado, novamente ele te traz para Deus e você não está mais destituído da glória, mas a glória de Deus vem sobre você, porque Cristo em vós,
a esperança da glória. É uma promessa de Deus para todo aquele que crê, que se Ele está em você, você tem esperança da glória. A lei não pode mais controlar você. Paulo, em capítulo 7 de Romanos, ele disse: eu me sinto prisioneiro, eu quero me livrar do pecado, mas não consigo me livrar do pecado com as minhas forças. Eu prometo não fazer errado, mas dentro de mim parece que tem uma lei maior, que é a chamada lei do pecado e da morte. E essa lei do pecado e da morte, ela me leva de fato a transgredir a vontade de Deus. Mas agora em Romanos 8 disse que a vida de Cristo em você, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Então essa é a primeira promessa para você jamais desistir. Provação tem, tentação tem, mas em Cristo Jesus, sinta-se nessa noite o homem e a mulher livre. Amém. Você não está mais debaixo de condenação. Você está debaixo da graça que te garante, se você permanecer em obediência, se você fechar os olhos hoje, com certeza você entrará na presença gloriosa do Senhor hoje mesmo. Amém. Amém? Essa é a promessa da palavra de Deus, para que eu e você jamais desistamos. Dos versículos 5 a 8, tem uma outra promessa para você não desistir nunca. Versículo 5 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o penhor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, agora vem para mim e para você. Vós, porém, não estáis na carne, mas aonde? No Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em você, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Segundo motivo para que você não desista nunca é que hoje você pode ter uma vida vitoriosa e não uma vida de derrota.
A escolha de ser um cristão vitorioso é sua. Graça há suficiente em Deus. Poder há suficiente naquele que te salvou. Você é livre para todos os dias escolher viver no Espírito e não satisfazer os desejos da carne. Nós, irmãos, temos aqui promessas de que agora, neste momento, nós podemos ter uma vida de vitória. Sabe por quê? Porque todo aquele que é salvo sabe o que acontece no momento que você é salvo. O Espírito Santo vem morar dentro de você. Amém? E esse Espírito que agora mora dentro de você testemunha com o seu Espírito que você é filho de Deus. Amém? Nós passamos, irmãos, a ter de fato o Espírito de vida em Cristo Jesus, nos dirigindo a cada momento. Quem não tem o Espírito de Cristo vive aonde? Na carne. Concorda? Paulo fala no versículo 5, que aqueles que não têm o Espírito de vida em Cristo Jesus vivem na carne. Não é aquela pessoa que não é salva. A sua mente, ela está centrada no seu ego, na sua vontade própria. Ela satisfaz e agrada os desejos da carne. Está entendendo? Porque estão mortos espiritualmente, não tem a vida de Cristo, não tem a presença de Cristo. Mas aqueles que hoje confessaram e confessam a Jesus, se você é um filho de Deus, a presença do Espírito Santo, irmãos, ela é uma garantia na sua vida. Amém? O Espírito habita. A evidência da conversão, irmãos, é a vinda do Espírito Santo. Aliás, o novo nascimento é o nascimento do Espírito, não é? É Ele que gera a vida dentro de você. É Ele que gerou a vida dentro de mim. Então, no momento que eu me rendi a Cristo, que eu confessei a Ele os meus pecados, eu criei na sua promessa de salvação, neste momento o Espírito Santo gera nova vida dentro de mim e Ele passa agora a habitar em mim. Então a evidência de que alguém é convertido é que o Espírito Santo passa a testemunhar em você que você mudou, que você é filho de Deus. Como eu já falei aqui, volto sempre a dizer, irmãos, como eu disse semana passada, aquilo que eu não gostava, eu passo a gostar. Aquilo que eu não tinha prazer, eu passo a ter prazer nas coisas de lei, nas coisas de Deus. Eu passo a ter prazer na lei do Senhor. Eu passo a ter prazer em buscar a presença do Senhor. Eu passo a ter algo que satisfaz mais a minha vida espiritual. Hoje, por exemplo, metade de Londrina está triste porque o Corinthians perdeu. Mas se você tem Cristo, isso vai roubar a sua alegria, Daniel? De maneira nenhuma, concorda? Dia 27 o Cruzeiro vai ganhar do Flamengo, e daí o Denis vai perder a alegria dele porque o Flamengo perde o Cruzeiro? Não, a alegria dele não é o Corinthians, não é Flamengo, é. Se a alegria sua é Flamengo, tá feia a sua situação, tá, André? Palmeiras, então, está entendendo? Meus amados irmãos, eu gosto de esporte, mas esporte não tira a minha paz. Esporte não tira a minha paz. Meu ídolo maior é Cristo. A minha alegria, que dura 24 horas, é a alegria do Espírito. Você está entendendo? Você está entendendo? O Milton está todo sorridente hoje, mas se o Santos não ganha, você não pode perder o sorriso, pode, Milton? Não. Você está entendendo? O que eu quero nessa noite dizer para você, irmãos, andar no Espírito, viver no Espírito. Esses versículos 12 até 17 me encantam. Porque, irmãos, há uma diferença, veja bem. No dia que você converteu, o Espírito Santo veio e passou a morar em você.
Agora, a partir do momento que você descobre que você pode ser guiado pelo Espírito e diz: Senhor, eu quero oferecer a minha nova vida, essa vida nova que eu tenho ao Senhor, eu quero consagrá-la, e eu quero que o Senhor agora me batize com o Espírito, me encha do Espírito. Amém. Que o Espírito me tome conta de todas as áreas da minha vida. A partir daí, irmãos, o Espírito não apenas habita em mim, mas Ele me guia. Ele é o dono da minha vida. E por isso Paulo disse: andai no Espírito. Deixa o Espírito te conduzir, deixa o Espírito te revelar, deixa o Espírito mostrar, dar discernimento a você. E por isso eu quero nessa noite dizer, nesses versículos 12 a 17, há um encanto aqui que diz: assim, pois, irmãos, não é? Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se viverdes pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são o quê? Guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Você tem uma direção para a sua vida, tem luz para as suas decisões. Ele quer que você de fato seja guiado por Ele, dirigido por Ele. Ele quer te ensinar 24 horas. Irmãos, o Espírito Santo, Ele de fato, esse Espírito que todos os dias Ele garante, como está no versículo 14 aqui, diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São filhos de Deus. E o Espírito testifica com o meu Espírito, Ele dá testemunho com o meu Espírito, que eu de fato sou filho de Deus. Verso 16 diz assim: e o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Meu querido irmão e minha irmã, se você está sofrendo perseguição, sofrendo luta, se o diabo está tentando tirar você da trilha que é o caminho certo, quero dizer para você: se você sofre, o Espírito sofre com você. Que no dia que você o convidou para entrar na sua vida, no dia que Jesus entrou, no dia que a graça te salvou, o Espírito Santo passa a sentir todas as suas lutas. Daqui a pouco eu vou ver, irmãos, que Ele até chora por você, Ele geme por você, Ele intercede por você. Então é maravilhoso saber que você não está nessa caminhada sozinho. Ele disse: eu estarei com você todos os dias. Você não está só nessa batalha, porque servir a Deus, queridos, não é nada brincadeira. Por que não temos muita gente na igreja hoje à noite? Porque, irmãos, se eu prego o evangelho sério, o evangelho da graça, que salva, que santifica, que me convida a viver uma vida para Deus, pautada, irmãos, não atrai multidões. O evangelho verdadeiro não atrai multidões. Hoje, o pastor Ricardo pregou uma linda mensagem, quando Jesus dirige a palavra para uma multidão de pessoas que estavam rodeando a ele. Jesus olha para eles e diz: vocês não estão aqui porque viram sinais. Que sinais eram? O pastor foi muito sábio na sua explanação. Jesus disse: que sinais eram estes? Sinais de que ele era de fato o Messias, que ele era de fato o enviado de Deus. Sinais daquilo que ele demonstrou, que ele veio a essa terra para salvar. Mas eles não viram esse sinal, eles viram o pão. E Jesus diz: vocês estão aqui porque comeste os pães
fartaram-se de pães e estão aqui novamente para receber os meus milagres. E quando Jesus disse isso, eles começaram, então uma multidão começou a ir embora. Todos começaram a se retirar, até que Jesus olhou, só tinha 12. E ele então pergunta para os 12: por que vocês também não foram? E Pedro então toma a palavra e disse: não podemos ir, porque só tu tens palavra de vida eterna. Pedro tinha entendido o sinal. Ele disse que tinha de fato essa revelação, essa compreensão que Jesus não veio apenas para matar a fome física, apenas para curar os enfermos. Ele veio para dar esperança de vida eterna. É incrível, irmãos, que a promessa de que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus prospera as vidas, continua sendo a promessa que mais atrai as multidões. Mas o evangelho que é pregado na sua essência, convidando de fato aqueles que querem seguir a Cristo, assumir a cruz, renunciarem a si mesmo e todos os dias em submissão a Ele, segui-lo, este evangelho não atrai multidões, nunca atraiu multidões. E nessa noite eu quero dizer para você que o Espírito Santo é o seu companheiro diário. Amém. Ele está em você, Ele assiste você nas suas fraquezas. Então esta é a bendita promessa para mim e para você, não desistirmos nunca. Não desistir nunca. Numa época, irmãos, onde as pessoas desistem facilmente de Deus, abandonam facilmente a Deus, levados pela atração do mundo. E como Paulo disse, se você quiser servir a carne, você não pode agradar a Deus, você não pode servir a Deus. Mas vem a terceira promessa para que você se agarre mais com Cristo hoje à noite. Fique mais nessa vida que Ele te dá. Meu querido irmão, Deus nessa noite está dizendo que eu e você, por estarmos aqui na terra, haverá ocasiões que vamos ficar desanimados. Pastor, mas crente desanima? Desanima. Desanima. Mas Jesus disse: tenha bom ânimo. Deus nessa noite te liberta do desânimo. O Espírito Santo assiste você na sua fraqueza. Ele te ajuda na hora que você começar a sentir-se cansado, abatido e desanimado. Ele te liberta do desânimo. Veja comigo nos versículos 18 em diante. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, irmãos, sofrimento a gente sabe que estando com o pé na terra, vamos sofrer. Que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada aonde? Em nós. Por isso vale a pena sofrer. Vale a pena sofrer. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação
será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois aquilo que vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Que linda promessa! Paulo aqui trata, irmãos, com o problema do sofrimento e da dor. Ele contrasta aqui o sofrimento presente com a glória que vem depois. Amém? Ele menciona aqui 3 gemidos. Ele fala do gemido de 2 criações: a antiga, a natureza, e a nova, a igreja. Eles sofrem juntos, não é verdade? Mas juntas também serão glorificadas no final. A própria terra, irmãos, a própria natureza, ela geme, esperando a sua redenção. Eu não vou entrar hoje na questão escatológica, porque é um assunto para a pregação de uma outra mensagem. Mas o que eu quero nessa noite que nós coloquemos, irmãos, no nosso coração, é que a criação geme. Quando Deus terminou a obra da criação, Ele viu que tudo era muito bom. Depois que Ele criou o homem, então, e a toda a criação pronta, Deus viu que tudo que Ele criara era muito bom. Mas hoje a criação está gemendo. Sofrimento, morte. Essa semana uma irmã na fé, irmã da irmã Judite, que é daqui da igreja, mais uma daquelas pessoas que indo para onde? Caminhando para a igreja, saindo da sua casa ali no Ouro Branco, atravessando uma rotatóriazinha para ir para a igreja. Um carro vem, atropela, mata, nem dá assistência, vai embora. Sofrimento. A criação geme. Há sofrimento e morte. E mesmo a gente, sendo filho de Deus, não está isento. Aqui na igreja não aconteceu de uma irmã sair do culto aqui quarta-feira, morava aí no prédio em frente, saindo olhando lá para
para a janela do seu apartamento, pode ser para atravessar a rua. Vem um carro a mais ou menos 120 km por hora e atropela aí na faixa de pedestre. E ela morre na hora. Uma serva de Deus, uma mulher tão crente. Sofrimento e morte. A dor e gemidos. Há sofrimento. A escravidão. A corrupção. A angústia. Tudo isso faz parte, irmãos. Da condenação que entrou na terra por causa do pecado. Mas o que eu quero nessa noite dizer para você, que um dia espera-nos uma glória muito maior. A igreja geme. O que diz o versículos 23 até 35? Disse que nós vivemos, irmãos, nesse tempo de sofrimento, de luta. Porque diz aqui no versículo 23, e não somente ela, mas também nós que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque esse corpo que você tem aí, esse corpo que eu tenho aqui, um dia ele será redimido. Um dia este corpo mortal será revestido de imortalidade. Este corpo que agora é terreno se reveste de um corpo de glória celestial para habitar eternamente nos céus com o nosso Deus. Amém? Por isso, quero que os irmãos entendam que o fato de Cristo ter vindo a este mundo, dele ser o nosso Redentor, o nosso Salvador, não nos isenta, porque estamos na terra, de gemermos. Esse gemido da criação, irmãos, não é o gemido de alguém que está morrendo, mas é como o gemido de uma mulher que sofre dores de parto. Depois do gemido vem a alegria. A criação geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus, a gloriosa segunda vinda de Cristo. Nós vamos participar da glória de Cristo e a natureza vai participar desta glória. Amém? Então a terra geme, a terra sofre. Hoje, na costa ali dos Estados Unidos, na Flórida, e toda a costa essa semana tem sofrido terrivelmente com este furacão. Como chama? Irma. Lá eles dão um nome. Cada furacão, cada tornado tem um nome. Esse é o Irma. Quanta gente. O irmão que está aqui conosco, sua terra foi totalmente, o Haiti foi varrido por um furacão, destruído. Por que os haitianos vieram buscar refúgio, irmãos, no Brasil e em todas as nações? Acabou com a terra deles. E graças a Deus que eles saíram de lá descrente e encontrou Jesus aqui no Brasil. Amém. Que coisa mais linda, né? Agora você vê, né, irmãos? Esse sofrimento um dia será tomado de glória. Amém. Essa é a esperança do cristão. Essa é a esperança do cristão. Mas a própria igreja geme, irmãos. O versículo 23 até 25 diz que a igreja também geme, não é verdade? E não somente ela,
mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança nós fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Que essa esperança esteja todos os dias viva no seu coração. Irmãos, nunca pensei tanto. A gente vai ficando também, é lógico, chegando depois dos 70, você já começa a olhar a vida com um outro realismo, uma outra realidade. Você sabe, e eu passo a saber hoje, mais do que nunca, que uma das coisas está para acontecer na minha vida: ou Jesus vem, ou eu vou. Amém? Mas isso não importa a sua idade, porque ou ele vem, ou você vai, concorda? Agora, irmãos, eu tenho que aguardar isso com expectativa, sabendo que ou a gente vai ou ele vem. E essa esperança, eu não preciso apalpá-la, é uma certeza que ele um dia voltará, que um dia essa terra vai ser redimida. Eu não quero, como diz aqui, pregar, uma outra ocasião eu vou pregar sobre as teorias milenares que tem, mas eu ainda sou meio da teoria milenista literal, que Jesus vem a mudança radical, aqueles que estão em Cristo ressuscitam-se e vai ao encontro dele nos ares, e ele celebra então as bodas com a sua noiva, a igreja, e depois ele vem, e por 1000 anos ele reina numa terra redimida. Isaías fala dessa redenção da terra, que vai ser uma redenção aonde uma criança pode ficar ao lado de uma fera, de um leão ou de um tigre, brincando como se fosse um gato e não ser comido. Enfiar a mão na toca de uma serpente e não acontecer nada. Este milênio, se é literal de 1000 anos, eu não sei. Eu sei que depois, aí sim, o diabo é solto, depois que ele vai ficar preso durante 1000 anos, ele será solto novamente por um período curto de tempo. Ele vai provocar uma rebelião na terra, as nações se voltarão todas para lá onde tudo começou, Israel, e se então voltarão para destruir, e ali o Senhor Jesus, com o sopro da sua boca, destruirá todo o poder das trevas. E aí a igreja recebe então a nova Jerusalém. Pedro disse: eu vi o novo céu e a nova terra. Eu vi. Pedro disse que viu descendo. Não sei então onde vai ser, não sei. Mas eu só sei, irmãos, que será muito melhor que aqui. Amém. Muito melhor do que aqui, amém? Esse assunto para uma outra mensagem. Mas enquanto isso, eu quero dizer que a igreja geme. Nós gememos por causa da fraqueza do nosso corpo. Aqui diz, o nosso corpo, ele se tornou um corpo de dor, um corpo de que aqueles que estão como eu, o irmão Geraldino aí já passou dos 70, o dia que não tem dor, irmãos, está maravilhas. Louva a Deus porque hoje não senti dor. Eu estou numa fase linda da vida que eu troquei de colchão 2 vezes. Agora eu estou num colchão lá, irmãos, que quem deita diz: pastor do céu, isso é confortável demais. Eu acordo com dor.
Que coisa, né? Tem dor. Mas, irmãos, isso faz parte, não é verdade? Parte da vida. Nós gememos por causa da fraqueza do nosso corpo. Nós gememos porque, embora sendo libertos da condenação do pecado, ainda não fomos libertos da presença do mal, do pecado que está na terra, que te assedia. A Bíblia diz que o pecado tenazmente assedia você. O que é assediar? Está lá tentando pescar você de novo. Nós gememos porque já experimentamos, irmãos, as primícias do Espírito Santo e já sentimos o gosto da glória que está por vir. O Espírito em nós é mais que uma garantia de glória, é a certeza, é o antigozo, é aquela convicção de que a qualquer hora Ele vem. Nós gememos porque antevemos o gozo do céu e desejamos ardentemente ser revestidos de um corpo de glória e chegar de fato na nossa pátria prometida, o céu, o novo lar, a nova Jerusalém. Nós gememos porque o melhor, irmãos, ainda está por vir. Nós gememos aguardando a nossa redenção final. O Espírito geme também. É interessante que esse é o único texto que diz que o Espírito geme. O Espírito Santo, irmão, geme. Olha que coisa mais linda. Veja aí no versículo 26. Também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo geme em você. A Bíblia diz com gemidos inexprimíveis. Coisa mais linda. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são que o amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o Espírito Santo também geme. Deus se importa com você. Diz para seu irmão aí, olha, Deus importa com você. Ele geme por você. Aleluia. O Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Não sabemos muitas vezes o que nós realmente precisamos, mas Ele sabe, e Ele intercede por nós. Sobremaneira, é uma expressão, é lindo esse versículo 26. Semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira. Que coisa mais linda, com muita intensidade. Ele geme por você. Ele até chora por você, com gemidos inexprimíveis. Ele não encontra uma língua para articular a sua intensa agonia em oração. Versículo 27 disse que ele intercede segundo a vontade de Deus. Muitas vezes você não sabe o que fazer, mas Deus sabe. Amém. E o Espírito Santo te ajuda, aleluia. Amém. O Espírito Santo te ajuda. O crente não pode desanimar nas suas lutas, de maneira nenhuma. Deus está trabalhando as circunstâncias da vida para o nosso bem. Versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, irmãos, tem um plano eterno e perfeito para a minha e para a sua vida. Versículo 29,
Este plano de Deus envolve duas coisas: o nosso bem e a nossa glória eterna com Ele. Que plano de Deus maravilhoso é este, vitorioso é este, irmãos. E este plano, Deus não quer que eu e você, na nossa liberdade, o frustremos. Não quer que nós frustremos o plano de Deus. Deus quer que eu e você, todos os dias, entreguemos, consagremos, nos coloquemos mais diante de Deus. Deus nos conheceu antes de nós existirmos, e Ele nos predestinou, Ele nos chamou para entregar a Ele, colocar nele a nossa confiança. Ele nos justificou, e aqui na terra Ele já nos glorificou. Amém. E a glória maior ainda está por vir. Amém. E eu preciso terminar a quarta verdade para que você se agarre mais com Deus. Está nos versículos 31 até 39, que Ele te liberta do medo. Meu irmão, não tenha medo. Não tenha medo. Aqui nos versículos 31 diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados ovelhas indo para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, pode nos separar do amor de Deus. Nem a altura, nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A ênfase nesse ponto, irmãos, é que de fato Deus garante para você o penhor dele, a garantia dele, que Ele vai te ajudar nos maiores extremos de necessidade que você tiver. Nada pode separar você dele. Amém. Quem disse isso é Deus. Não precisamos temer o passado, porque já fomos justificados e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não precisamos temer o presente, porque em Cristo nós somos já mais que vencedores. Não precisamos temer, irmãos, nada, se Ele tem o domínio total, o controle total sobre as nossas vidas. Não precisamos temer o futuro, porque nada, nem ninguém poderá separar você do amor de Deus. Que promessa linda! Para concluir esta reflexão no capítulo 8 deste livro maravilhoso, a Epístola aos Romanos, quero dizer para você aqui 5 coisas importantes. Primeira delas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, você não tem o Daniel por você, você tem Deus. Você não tem o Eloi por você, você tem Deus. Amém? Quem pode ser contra você? Segunda verdade: aquele que não poupou seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Quero dizer para você, confia na provisão dele. Amém? Confia, viva, consagre, viva nele. Você vai ver que ele vai te ajudar. Irmãos, ele não desampara seus filhos.
Ele cuida dos seus filhos. Terceira verdade: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? O diabo pode se levantar. Nenhuma acusação poderá ser levada em conta, irmãos, se Jesus é o seu advogado e se Deus é o seu juiz. Ele toma a sua causa. Quem poderá nos condenar se a Bíblia garante que em Cristo eu tenho salvação? Acusação, o diabo sempre vai acusar, mas quem poderá nos condenar? Nada. Quem poderá separar você do amor de Cristo? Nada. Fique em pé. Por isso, nessa noite, firme mais a sua fé. Não viva uma vida insegura em Cristo. Que a verdade do Evangelho gere dentro de você cada dia uma fé inabalável, uma confiança mais profunda em Deus. Viva nele, para ele. Não desista nunca dessa caminhada. Você jovem, você moço, você moça, você irmão, ninguém nesta noite pode tirar você do caminho se você segurar no Senhor e nele botar a sua fé. Amém? Meu Deus e meu Pai, que esta palavra possa ter achado e continuar falando com meu irmão e minha irmã. Eu sei, Senhor, nessa noite, que quem ministra a verdade é o Espírito Santo. E que a sua palavra, que é palavra de vida, possa nessa noite gerar uma confiança ainda maior na nossa caminhada contigo. Possa fazer de nós nessa noite melhores que nós já éramos. Deus, nessa noite quero te louvar, quero te bendizer, porque nesta palavra lida nesta noite, o Senhor promete para nós que jamais nos abandonará. Amém. Jamais deixará de cuidar de nós. Naqueles momentos de luta, de batalha espiritual, naqueles momentos que nós às vezes nos sentimos cansados, nos sentimos às vezes tomados pela dor, nestes momentos o Senhor sempre nos assiste, o Senhor sempre nos ergue, o Senhor sempre nos dá força para continuar. Ó Deus, nessa noite não queremos caminhar por vista, nós queremos olhar para aquele que é o autor e consumador da fé. Enche o nosso coração com esse tesouro. Não queremos, ó Deus, outra coisa na vida a não ser todos os dias honrar o Senhor, servi-lo acima de tudo e acima de todos. Glorificado seja teu nome. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, agora e sempre. Aleluia, aleluia, aleluia ao Senhor, ao único que é merecedor, aquele que não mede nenhuma consequência de expressar conosco, aquele que está em toda e qualquer situação. Por mais que sejamos, ó Deus, imerecedores,